Nesta segunda-feira, o Fluminense anunciou a demissão do técnico Fernando Diniz depois de cerca de 2 meses e meio no cargo. De maneira objetiva, é difícil não entender a decisão da diretoria do clube. O Fluminense, nesse momento, é lanterna do Campeonato Brasileiro, com a segunda pior defesa, com o 15º pior ataque, com 10 gols marcados, o que é uma posição ilusória no sentido positivo para o Fluminense, porque atrás do Fluminense estão clubes como Inter e Grêmio, que têm jogos a menos do que o Tricolor, então, enfim, poderia estar pior do que na 15ª colocação. É o segundo time que menos finaliza em toda a competição. Vê, por exemplo, na derrota do Fla-Flu, o Fluminense recebeu 14 finalizações do Flamengo e tentou 2 chutes na direção do gol do Rossi, e nenhum dos dois acertou a meta do goleiro argentino do time rubro-negro. Então, é um Fluminense que tem problemas para além dos resultados que, repito, levam o time pouco tempo depois do título da Libertadores para a lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, de maneira objetiva, é muito difícil defender a permanência do Fernando Diniz e contrariar a decisão pela demissão. Olhando para os jogos, é igualmente difícil, porque você conta numa mão as partidas em que o Fluminense foi superior ao adversário e jogou bem em todo o ano de 2024. Já são 6 meses de temporada, a gente já está chegando no fim de junho e o Fluminense não conseguiu engatar. É claro que a perda do Nino foi um ponto fundamental, a não reposição também. O André ter se machucado, uma lesão de uma recuperação a médio prazo, também foi um grande problema. O John Arias ter ido para a seleção colombiana, para a Copa América, também foi um problema mais recente. E fora outras lesões, né? Nesse momento, por exemplo, o Fluminense tem o Marcelo machucado, não tem jogado na lateral esquerda. Mas, acima de qualquer questão física, o Fluminense fez um mercado que parece insuficiente, né? Nenhum dos reforços, com exceção do Marquinhos, que nesse momento também está machucado, conseguiu encaixar até esse momento, nem mesmo o Terãs, que custou 14 milhões de reais, parcelados, mas de qualquer forma no total é esse valor para os cofres do Fluminense. Não são cofres tão pujantes assim para você desperdiçar 14 milhões, então vamos ver como que o Terãs vai ser agora nesse período pós-Diniz. Mas, por qualquer perspectiva que você tente buscar uma justificativa para os resultados e para o nível da atuação do time nesse primeiro semestre de 2024, é realmente muito difícil você encontrar algo que justifique tantos problemas e tantas atuações coletivas e individuais insuficientes. Essa é uma análise um pouco mais objetiva. A análise subjetiva e, portanto, minha, não concorda com essa demissão. Por mais que ela possa acabar sendo melhor para a temporada do Fluminense. Talvez o Fluminense com o Diniz pudesse realmente terminar sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, que seria um desastre, seria uma tragédia. E não é esse o meu ponto. O meu ponto é que eu apostava que mesmo com o Diniz, o Fluminense poderia conseguir permanecer na Série A, o que é o mínimo, né, para o elenco que tem, para a receita que tem, para a folha salarial que tem, para o time que tem. Mas o meu olhar, que fica triste com essa demissão do Diniz, não só pela história do Diniz, mas pelo futuro do Fluminense, é um olhar mais a longo prazo, que pensa que no momento em que a gente tem uma europeização do futebol brasileiro, um momento em que a gente tem receitas muito grandes para um grupo pequeno de times e o restante com receitas muito menores, quando a gente vê o Brasileirão andando na direção de ligas como a Premier ou a Liga Espanhola, no sentido dessa disparidade financeira mesmo, o Fluminense fatalmente já está no bloco de trás, né? O Fluminense já está no bloco médio ou no bloco baixo, nessa corrida pelo ouro dentro do futebol brasileiro. E eu pensava que, em paralelo a uma tentativa de organização das finanças do clube e busca por novas receitas, o que o Diniz fez em grande parte desses 2 anos e meio daria ao Fluminense uma cara única
e uma possibilidade de buscar títulos, não somente como consequência da grana, e sim como consequência de um bom trabalho, de um futebol bem jogado, de um futebol diferente dos demais. E foi assim, em grande parte, repito, do trabalho dele, né? Não esqueçamos que o Fluminense, mesmo com uma folha salarial e com uma receita de meio de tabela de brasileiro, buscou a terceira colocação na Série A no primeiro ano do Diniz, em 2022, e no ano passado ficou na sétima colocação, em paralelo, claro, ao título da Libertadores, que é o grande capítulo da história do Fluminense. Portanto, é uma despedida que eu sinto uma torcida, mesmo quem era a favor da demissão, com muita gratidão pelo que o Diniz fez pelo Fluminense, né? É claro que não dá para dizer que toda a torcida está se sentindo assim. Eu sei que uma parte da torcida do Fluminense torcia o nariz porque nunca gostou do Diniz, mas de qualquer forma é um fim de uma relação, é um fim que chega de maneira mais prematura do que eu pensava, e do que eu imaginava, e do que eu projetava. Fico na dúvida de qual o próximo passo. Quem será o novo treinador do Fluminense? O Fluminense voltará a uma rotina muito brasileira de ter um técnico a cada 6 meses? É isso que o torcedor quer para o futuro do clube? Eu acho que talvez no futuro esse dia possa ser revisto como talvez uma possibilidade desperdiçada ou uma decisão prematura. Para essa temporada, talvez não, talvez tenha sido melhor, tá? Para a permanência do Fluminense na Série A do Brasileiro, talvez tenha sido melhor. Mas a longo prazo, eu não tenho certeza. Vamos ver se a diretoria do Fluminense está trabalhando, Paulo Angione, Fred, Mário Bittencourt, para buscar um nome fora dos mais batidos e que já parecem desgastados no mercado de futebol brasileiro, né? Será que estão olhando para novos treinadores interessantes, para novos trabalhos interessantes no Brasil, na América do Sul, em Portugal? Fica a minha curiosidade para ver qual vai ser o próximo passo traçado por essa diretoria que pouco tempo atrás tinha decidido renovar o contrato do Fernando Diniz em meio já a essa situação caótica e que agora decide pela demissão depois da derrota no Fla-Flu. Fico curioso. Não tenho informações sobre qual pode ser o próximo nome ou se vão optar pela manutenção do auxiliar técnico Marcão. Mas eu sinto que, de novo, na análise subjetiva e mais a longo prazo, para além dessa temporada, a demissão do Fernando Diniz, ela pode interromper um processo de trabalho que vivia um problema grave, mas que poderia ser finito. A gente nunca vai saber essa resposta, evidentemente. Mas o próximo jogo do Fluminense é ainda neste meio de semana contra o Vitória no Maracanã, um duelo direto na luta contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro.